Então, muito boa noite. Boa noite, Fátima. Boa noite, Gabriele. Boa noite. Eu vou iniciar a nossa aula de hoje com uma palavra de oração, tá? Querido Senhor, quero te agradecer por mais essa aula que vamos ter hoje. Muito obrigada pela Fátima, pela Gabriele, que estão aqui presentes, e que os demais alunos possam conseguir assistir a aula e preparar os materiais conforme o seu tempo, mas que eles dediquem, Pai, esse tempo ao Senhor, porque o evangelismo de crianças é algo urgente, muito importante. Muito obrigado pelo clima que está aqui hoje. Abençoe nossa aula em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, quero mostrar para vocês hoje, vou colocar aqui nosso slide. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim. Tá. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco a respeito da recapitulação da lição bíblica. Mas o que é essa palavra grande, né? Recapitulação. Recapitulação é a gente relembrar a aula passada, tá? Então, aqui eu vou dar para vocês, comentar com vocês algumas dicas sobre a recapitulação da lição. Para que serve? Pode ser que, às vezes, durante as aulas da escola dominical, vocês estejam estudando a palavra de Deus de forma contínua, tá? Então, sempre lembrando que quando a gente for ensinar qualquer lição ou fazer algo, a gente está com a Bíblia na mão e mostra para as crianças. E aí, pode ser que a gente esteja estudando lições contínuas, como, por exemplo, a vida de Moisés, a vida de Noé, e às vezes tem uma série de 8, 10 lições. Pode ser que tenham crianças que estão ali todo domingo, mas vamos imaginar que, de repente, um dia vem uma criança que não assistiu nenhuma aula, não sabe o que está acontecendo, não conhece o personagem, nunca viu nada. Ah, professora, mas daí eu vou relembrar lá desde o começo da história? Não. Vai relembrar um pouquinho da aula passada. Para quê? O que eu coloquei aqui no item 1. Situar o aluno que não assistiu a aulas anteriores. Tá? De repente, você pode contar, se você estiver dando a lição de José, por exemplo, você pode falar assim, olha, então, e aí vai ser a lição que ele reconhece os irmãos. Aí você conta, olha, então, hoje a gente vai ver sobre a vida de José, nessa lição que ele, nessa lição de hoje, nós vamos ver algo que aconteceu muito importante na vida de José, quando ele reencontrou os irmãos. Lembra que, olha, no começo das nossas histórias, o José foi colocado no poço, os irmãos colocaram ele no poço, depois ele foi vendido como escravo, depois ele ficou preso no Egito, e depois ele se tornou governador do Egito. Então, hoje a gente vai ver uma parte muito importante do encontro dele com os irmãos. E aí você já contou um pouquinho do que aconteceu bem rápido, porque não tem como contar 2 lições, 3 lições um dia, tá? Só para não deixar o aluno assim voando. E aí também na recapitulação, a gente fala alguns pontos importantes da lição anterior para a lição do dia fazer sentido. Por exemplo, como essa lição do encontro dos irmãos com José. Você pode falar um pouquinho da lição anterior, que provavelmente foi a lição em que copo de prata, não sei se vocês já ouviram essa história, Fátima, conhece essas histórias que eu estou falando? Repita novamente, por favor. A lição do José, quando ele estava no Egito. Ah, sim, sim. Eu tinha entendido outra coisa. Sim. Desculpa. A lição, quando José estava no Egito, então tem a lição, talvez eu acho que a Gabriele não viu essas lições ainda.
Tem a lição do José quando ele estava no Egito, que ele foi que os irmãos reencontraram, né? Que ele se declarou para os irmãos. Então, a lição anterior a essa é a lição em que, quando os irmãos vão comprar comida, ele coloca um copo de prata no saco de alimento do irmão dele, que é o Benjamim. E aí ele fala que ele queria deixar preso aquele, depois que os irmãos vão embora, ele queria deixar preso aquela pessoa em quem fosse encontrado o copo dele. E aí virou toda uma choradeira, ficar preso no lugar do irmão mais novo, porque o Benjamim era o único irmão de sangue da mesma mãe, irmão do José, que era o filho da Raquel. Então, aí, quando a gente vai contar lições assim, que é sequência, é importante a gente falar alguns pontos da lição anterior, né? Tanto para os alunos que não assistiram às aulas, de repente vem um aluno a primeira vez, e para os próprios alunos que estão acompanhando, para eles relembrarem um pouquinho da lição anterior, tá? Para a lição fazer sentido. Aí é importante também a gente fazer isso aqui, ó, avisar que ao final da aula terá atividade de recapitulação. Então, no início, quando a gente vai ensinar a lição para as crianças, a gente já avisa, fala, olha, no final da aula vai ter atividade de recapitulação. Então, já vou falar sobre isso, tá? Do final da aula. Vai ter atividade de recapitulação. E aí você incentiva essas crianças para prestar atenção na lição, para elas saberem responder as perguntas. Essa atividade de recapitulação você pode fazer, escolher o momento de fazer. Ou você faz no início da lição do dia, fala, olha, agora a gente vai ter uma atividade para recapitular. Às vezes essa palavra fica difícil para as crianças, às vezes até para a gente, né? Para a gente relembrar o que aconteceu na lição anterior. Aí você pode fazer essa recapitulação no início ou no final. Se for no final, aí você pode dizer, olha, então presta atenção, porque no final eu vou fazer pergunta da lição, tá? Então aí, ó, só vai saber responder a pergunta quem prestar atenção, tá? E aí, outra dica que eu passo para vocês é o seguinte, às vezes a gente vai fazer pergunta escrita. Então eu tenho, por exemplo, já fiz cestinho, potinho, enfeitado, várias coisas para colocar as perguntas dentro. Então, a gente pode fazer isso de diversas maneiras. Mas uma coisa importante é ler a pergunta escrita para todos ouvirem primeiro, antes de entregar o papel para o aluno. As crianças menores não vão saber ler, né? Mas o que eu coloquei aqui, para não haver constrangimento com relação à leitura, porque às vezes a gente faz uma atividade de tirar o papel, da criança tirar o papel e ler a pergunta. E se a criança, às vezes, não tem ainda uma leitura fluente, ainda está precisando desenvolver mais a leitura, essa criança pode ficar constrangida. Então, é importante, ó, o professor ler a pergunta para o pessoal ouvir e daí entrega o papel na mão do aluno, tá? Para esse tipo de constrangimento, para o aluno ficar à vontade. Aí também, quando a gente for fazer regras, fazer jogos, é importante a gente estipular as regras. Por que estipular essas regras? É importante para não haver bagunça, para não haver reclamação, porque vocês já sabem que na escola dominical, em qualquer lugar que a gente for fazer jogo, é importante deixar as crianças bem a par das regras. Porque se elas acharem
que algo aconteceu, que o professor beneficiou um grupo ou beneficiou outra criança, elas vão começar a reclamar, e aí a gente vai perder aquele, é, a, a, aquele momento, perder a ordem do momento, que a gente sabe que mesmo na escola dominical, mesmo sendo divertido, mesmo tendo jogo ou brincadeira, tudo precisa ser feito para o Senhor com ordem e decência. Então, é importante deixar isso bem claro, essas regras estipuladas antes de começar o jogo ou antes de começar as perguntas. Por exemplo, cada aluno vai ter o direito de responder uma pergunta, ou vocês vão ter 3 chances de resposta. Então, por isso que é importante o planejamento, né? O planejamento de como vai ser feita essas perguntas, dessas regras, quantas vezes o aluno vai poder responder, se alguém vai poder ajudar, se ele vai poder ter dica. Então, isso tudo é importante. Você planejar de antemão e explicar bem essas regras para os alunos, tá? Ver o que mais. Agora eu fiz aqui, coloquei algumas instruções para fazer perguntas da lição. Então, alguns objetivos dessa atividade de pergunta da lição é verificar a aquisição de fatos bíblicos. O que é isso, professora? A gente vai verificar se os alunos estão memorizando, se eles estão conseguindo gravar alguma parte da sequência da lição, se eles estão conseguindo gravar nome de lugar, personagem, alguns fatos. Então, isso é importante, porque é importante que o aluno memoriza e aprenda a história, né? E também confirmar se o propósito do dia foi atingido. O que é esse propósito do dia? É o alvo da lição descrito no roteiro. Lembra que vocês fizeram um roteiro da lição? Então, esse roteiro, vocês foram orientados a colocar um alvo da lição, que é o objetivo da lição naquele dia. Por exemplo, ser generoso na lição da multiplicação dos pães, quando o menininho ofereceu o lanchinho dele para Jesus. Que a gente não deve contar mentira, como na lição de Ananias e Safira, e assim por diante. Cada lição tem um alvo. E aí essas perguntas, elas vão nos ajudar a poder ver como é que está o desenvolvimento dessas crianças, se eles estão conseguindo gravar, se eles estão conseguindo aprender os nomes, se eles estão conseguindo entender o que está sendo ensinado para eles. Então, isso é muito importante, tá? Outros itens que a gente deve observar na hora de elaborar as perguntas. Então, a gente quer que as crianças aprendam, que elas se desenvolvam, e por isso a gente deve evitar esse tipo de pergunta assim, ó, que as respostas sejam sim ou não. Por exemplo, vamos ver na pergunta da multiplicação dos pães. Tinha só um menininho que ofereceu pão e peixe, lanchinho para Jesus? Sim ou não? Sim. Me fugiu agora qualquer pergunta que você vai fazer para recapitular a lição, evita fazer sim ou não. Vamos ver outra coisa. Alguém tem alguma ideia? A Gabriele ou a Fátima? Por exemplo, na lição de Noé, os animais eles foram andando, cada um do lado do outro na fila? Sim ou não? Não. A fruta que a Eva comeu era fruta com casca ou sem casca? Sim ou não? Não. Sabe, pergunta desse tipo? Então, a gente deve evitar pergunta que a resposta seja sim ou não.
E dar preferência a esse tipo de pergunta, assim, do ponto 2, como, por exemplo, por que tenha como, o que aconteceu, o que você faria. Por exemplo, na lição que eu comentei com vocês, a respeito dos irmãos, de José, quando ele foi se declarar para os irmãos. Então, tem uma parte da lição que José, ele se esconde antes dele falar que ele era José, que ele se esconde e chora. E a gente pode perguntar, por que José chorou antes de contar para os irmãos que ele era o José, que ele era o irmão? Aí os alunos vão pensar, ai, será que é porque José gostava dos irmãos? Será que é porque José estava com saudade? Será que é porque José ele queria ver o pai e ele não viu o pai ali, ele achou que o pai tinha morrido? Então, perguntas assim que faz o aluno refletir. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Gabriele falou alguma coisa? Ah, tá, mandou aqui no chat. Então, a Gabriele falou assim, ó, em vez de fazer perguntas sim ou não, pode usar perguntas com respostas mais longas. Por exemplo, ó, quantos pães e peixe o rapazinho tinha na cesta? Então, isso vai ajudar o aluno a lembrar o que foi falado na lição. É por isso que durante a lição, é por isso que, durante não, antes da lição a gente faz o roteiro, e aí vou relembrar vocês que no roteiro da lição, a gente precisa, nós, professores, ler várias vezes a lição na Bíblia, a gente fazer uma lista, que foi orientado vocês fazerem isso, a gente fazer uma lista dos fatos, dos acontecimentos da lição. Por quê? A gente vai ter que fazer essas perguntas de acordo com o que a gente falar na lição. Por exemplo, nessa sugestão que a Gabi deu, perguntar quantos pãezinhos e peixinhos o rapazinho tinha na cesta, se a gente não falar isso no momento da lição, como que os alunos vão saber? Não é verdade? Então, a gente precisa contar tudo na lição, os fatos, o passo a passo do que aconteceu, de como aconteceu. Só aí, então, a gente elaborar as nossas perguntas conforme o que a gente falou na lição, tá? Aí, por exemplo, ó, o que aconteceu quando a gente perguntar o que aconteceu quando Noé, quando Deus abriu a porta da arca e Noé foi soltar os animais. O que aconteceu depois que eles saíram? Aí a gente tem que ter contado na lição que os animais saíram. A gente pode dizer que os animais ficaram felizes de sair da arca, mas aconteceu algo especial. Noé fez um sacrifício, ele levantou um altar de sacrifício para o Senhor e apareceu no céu um arco colorido, que é o arco-íris, que representa o sinal da promessa de Deus com Noé, que nunca mais ele iria mandar tanta chuva assim, como ele mandou no dilúvio. Então, esse tipo de pergunta vai incentivar o aluno a pensar e lembrar. E olha, uma vez que eles participam de atividades assim, de recapitulação, você não vai precisar ficar ameaçando as crianças, oh, presta atenção, senão depois você não vai saber responder pergunta. Então, a gente não precisa ameaçar os alunos, mas incentivar. E uma vez que eles sabem que vai ter pergunta e eles querem participar, eles vão prestar atenção. Isso vai ser um incentivo para eles, tá? Só um momentinho que eu vou tomar um. Isso é muito bacana. Nossa, as crianças gostam muito. Aí vamos ver o que mais. A outra coisa, para poder conseguir manter a ordem, que a gente deve direcionar a pergunta,
a cada criança individualmente. Para quê? Evitar todo mundo falar ao mesmo tempo. Então, se a gente pega uma pergunta para ler, tá lá o nosso papelzinho com a pergunta, ou onde a gente escreveu a pergunta. Aí a gente fala assim, quem sabe, aí faz a pergunta. Se a gente fala, quem sabe, vira um fuzuê que depois é difícil da gente conter. Porque daí eles vão ficar falando, não, eu levantei a mão, isso aqui. Então é importante as regras serem estabelecidas antes. Ó, essa pergunta vai para essa fila aqui. Ou essa pergunta vai para fulano de tal, ou vai para o fulano. Ou a pergunta vai para esse lado. A pergunta vai só para os meninos, tá? Então é importante direcionar a pergunta para que ninguém ache que aconteceu injustiça e para não causar muito na hora da aula da escola dominical. Aí, depois desses itens que a gente observa, eu coloquei aqui alguns, tá? Por que eu coloquei alguns? Porque são muitos. E vocês podem usar a criatividade, vocês podem usar a imaginação. E daí aqui eu vou mostrar algo para vocês, também aqui na nossa aula já já. E também eu coloquei alguns aqui, só 2 slides sobre isso, porque eu falei para vocês no começo do nosso curso que a gente vai ter, esse curso é novo e eu estou preparando o material de apostila, então no final do curso, quem está vai receber a apostila em PDF, né, com tudo que a gente viu no nosso curso escrito, daí eu tenho a apostila aqui, e aqui eu tenho uma lista de atividades que eu vou mostrar para vocês. Então, para os nossos slides não ficarem cansativos, eu coloquei algumas sugestões e a lista completa vocês vão receber depois no material da nossa aula, tá? Então, o que eu coloquei? Ó, jogo da velha. Vocês podem fazer o jogo da velha, é esse aqui, ó, que tem essa hashtag aqui. Hoje a hashtag é famosa por conta da internet, né? Então, o jogo da velha, vocês sabem brincar de jogo da velha, né? A Gabi, a Fátima. Sim, sim. E o jogo da velha, Sim. vocês podem usar de inúmeras maneiras. Você pode colocar, olha como está aqui, rostinho de menina ou de menino para fazer o joguinho. Pode colocar círculo e X de feltro. Você pode colocar, por exemplo, na lição da multiplicação dos pães, pode colocar peixinho e pãozinho. Na lição da parábola do semeador, pode colocar florzinha e semente. Nossa, a criatividade aqui é sem fim. Cada lição, olha só, na lição da criação, quanta coisa que dá para colocar. Dá para colocar os animais, dá para colocar sol e lua, dá para colocar sol e estrelas, dá para colocar nuvem e estrelas. Nossa, infinitos. Então, a criatividade, ó, com um jogo da velha, dá para fazer muito jogo. Eu coloquei essa florzinha aqui só para ilustrar, mas a florzinha seria o seguinte: ó, fazer o círculo. Como? Fazer o círculo e colocar no quadro. Esse círculo pode ser de feltro ou de EVA. Aí você pode fazer um círculo, que é o miolinho da flor, o círculo, enfeitadinho, bem bonitinho. E aí, as perguntas pode ser cada pétala. Só que daí a pétala não vai ser assim, né? Tudo junto. Vai ser uma pétala separada da outra. Né? Aí o talinho e as folhas e o vasinho. Aí isso vai depender de quantas crianças você tem na sala, do tempo que você vai levar para fazer essa atividade, que o tempo precisa ser colocado no roteiro, uma atividade de 10, não pode passar de 8, 10 minutos, é coisa rápida, tá?
10 minutos até é muito. 5, 8 minutos você fazer as perguntas. E aí, faz a pétala da flor, cada pergunta vai na pétala e quem acertar coloca uma pétala lá. Ou você pode fazer as perguntas separadas, e daí quem acertar coloca a pétala, pode ser usar velcro, usa a criatividade, fica bem, bem legal. E pode ser feito também com a figura que tiver na lição. Se for a multiplicação dos pães, você pode colocar um cestinho e colocar as perguntas no peixinho, no pãozinho, e daí vai colocando o peixinho e o pãozinho dentro da cesta. Nossa, fica muito bonitinho. Olha essas outras dicas aqui, ó. Canguru e filhotes. É muito legal. Você pode. Ai, professora, como que eu vou desenhar um canguru? Busca na internet. Imprime. E daí pode ser colocado no lugar da bolsinha do canguru uma, como se fosse um aventalzinho de EVA, e daí cada vez que a criança vai acertando, vai colocando um filhotinho dentro da bolsinha. Pode ser usado na lição da criação, quando Deus criou os animais, na lição de Noé, lição que tiver animal, né? Agora, essa aqui é a campeã. Se eu perguntar para a Fátima, você já usou, Fátima, pescaria na sua lição de escola dominical? Sim. Pescaria é muito legal. Você já fez, Gabriele? Já teve pescaria na escola dominical que você participou? Pelo que eu me lembro, não. Aqui ainda não? Você pode dar. Ah, não, já fiz sim, já fiz. A pescaria é o seguinte, não, é muito legal. Quando eu ia na escola dominical, eu amava pescaria e amo pescaria para as crianças. Então, o que que é feito? Faz os peixinhos em EVA ou feltro, como você achar melhor. Daí, pode ser colocado ou uma bacia e um TNT, ou uma caixa, o que você tiver ali. E aí, pode ser usado essa varetinha pode ser feito de madeira ou de cano fininho, tá? E colocado, amarrado um ganchinho. Normalmente, para as crianças maiores, a gente até usava aquele clips, mas o que fica mais bacana é o ímã, sabe, ímã que tem um redondinho, ímã de geladeira. O ímã de geladeira, eu acho que eu tenho um imã aqui. Deixa eu ver se está na minha Bíblia ou na minha agenda. O imã, ele não tem só ele mais grossinho. Pode ser usado. Olha só essa sugestão aqui, que legal. Esse daqui eu ganhei lá na conferência onde nós fomos, e esse daqui foi na oficina de clubinhos, que ensina também tudo isso que eu estou passando para vocês. E olha só como que foi feito. Ó. Aqui um ímã, esse daqui é um marcador de página, certo? Então aqui, ó, tem um ímã que ele fica colado no papel. Então esse ímã pode ser colado na ponta da varinha e colado no peixinho. Ó, aqui tem um ímã aqui e um ímã aqui. Então é só a gente usar a criatividade. E olha só como esse daqui fica como marcador de página. Coloca assim e como marcador de página, ele vai fechar, o ímã vai grudar e vai ficar assim. Ó. Então esse tipo de ímã você pode usar na pescaria. Você pode usar, se for com crianças maiores de 10 e 11 anos, até dá para usar tem aqueles fechinhos de colocar no saquinho de pão, sabe, uns araminhos que tem, ele é branquinho, tem um monte aqui. Sim.
aqueles araminhos de fechar saquinho de pão, pode ser colocado aquele, porque daí não tem ponta. O arame não fica mostrando, né? Ele tem um plastiquinho em volta, daí não machuca. Não pode ser usado ele. Mas o peixinho, a pescaria, não precisa ter só lição de peixe. Você pode fazer com qualquer lição, que fica muito legal. Outra coisa, só que daí, esse outro que eu coloquei, balão cheio, espocar pisando ou sentando. Espocar é a mesma coisa que estourar, tá? Estourar pisando ou sentando. Nesse caso, dependendo do dia, da lição, aí você pode escolher fazer esse daqui quando for um dia especial ou mais no final. Esse de estourar o balão, eu não recomendo para o começo, tá? Porque no começo da lição as crianças vão ficar muito agitadas e daí depois para a gente acalmar vai ser mais difícil, né? Ou estourar o balão cheio ou encher o balão vazio até ele espocar. Então, essas duas atividades, e daí o que você pode fazer? A criança, você conta até, por exemplo, o 5. Se a criança estourar, ela responde pergunta. Ou pode fazer assim, pega a folhinha, escreve a pergunta, né? Dobra bem pequenininho, coloca a perguntinha dentro do balão, e do balão vazio, né? Da bexiga vazia, e daí, quando a criança estourar, ela pega o papelzinho e você lê a pergunta para ela, como já foi explicado. Então, esses do balão, que é mais agitado, vai causar um tumulto, fica legal, porque é importante também ter essa alegria na escola dominical. Só que aí você deixa para o final, tá? Para poder. Vai ter o final, daí já tem o lanche para poder eles ir embora, senão que daí toda essa alegria, essa euforia, eles vão levar para casa, tá? Aí tem outra sugestão, só um instante. Outra sugestão de jogo brincadeira é imagem e ação. Imagem e ação é muito divertido e estimula demais os alunos. Eles gostam muito, tá? Esse até dá para fazer no início também, porque se você souber conduzir, se você acha que vai ficar muita euforia também, deixa para o final. Eles pode ser feito desenho na lousa, se você tiver um quadro de giz ou um quadro de caneta, e daí uma criança vai faz o desenho e os outros tentam adivinhar o que é. Ou você faz o desenho e as crianças tentam adivinhar. Um desenho que é referente à lição daquele dia, tá? Aí pode ser, ó, um desenha, o outro adivinha. Pode ser também com gestos. Eles gostam demais, tipo mímica, sabe? E fazendo gesto e o outro tentando adivinhar. É muito legal, porque tem criança que às vezes faz os gestos bem direitinho de acordo com a lição. Só que daí não é a criança que vai inventar. Por exemplo, você vai dizer para a criança assim no ouvido que ela vai ter que representar para os alunos, por exemplo, a ovelha perdida. Vai ter que dar um jeito de representar a ovelha perdida. Se vocês estão estudando sobre isso, então provavelmente vai ficar fácil. Né? Se for fazer gesto assim, aleatório, aí fica difícil tentar adivinhar qual lição que é, né? Mas, de acordo com a lição, você orienta a criança que tipo de gesto que ela tem que fazer, e daí o grupo tem que adivinhar. Então fica muito bacana, porque tem criança que usa criatividade e é muito legal isso daí. E aí, aqui na outra lista, deixa eu ver aqui. Tá. Aí na outra lista que eu tenho aqui, eu vou parar de compartilhar um pouquinho,
e vou falar aqui com vocês. Então, olha, eu tenho aqui também perguntas na caixinha. Você pode fazer caixinha e fazer pergunta. Dividir a classe em grupos. Pode ser fatos da lição, que aí você também pode dividir em grupos e revezar. Um fala um, outro fala outro. Isso para recapitular a lição, tá? Personagens da lição. Por exemplo, se vocês forem ensinar lições em sequência, como fatos da vida de Moisés, de José, de Noé, da vida de Jesus, dos milagres de Jesus. Então, aí você pode contar, por exemplo, durante um mês, nós temos normalmente 4 domingos. E aí você pode contar as lições 3 domingos, e no último domingo, fazer uma manhã só de jogos e perguntas. Aí você pode fazer uns 3 ou 4 só com perguntas das lições dos 3 domingos. Isso também é uma sugestão, tá? Pode ser placas com o nome dos personagens para formar par. Por exemplo, aqueles que estão no, personagens que fazem parte da vida de Moisés. Aí pode ser colocado velcro, aí eles vão colocando embaixo do quadro. Aí personagens que fazem parte da vida de Noé, são só a esposa e os filhos, mas aí coloca os animais. Então você pode usar a sua criatividade. E também outra coisa pode ser o personagem e algum objeto da lição referente àquele personagem. Por exemplo, você coloca lá no quadro o nome Moisés. Aí você pode ter a figura de um cestinho, de uma arca e de um cestinho de pão e peixe. Então, o aluno ele vai ter que relacionar qual figura que é referente a Moisés, né? Aí o cestinho, aquele que Moisés Nenê foi colocado. A arca não é de Moisés, a arca de Noé. O cestinho dos 5 pães e 2 peixinhos também não é de Moisés. Então, aí você pode colocar algumas figuras diferentes e colocar a figura que se relaciona com o personagem da lição daquele dia que foi contado, tá? Outra coisa também que dá certo, quando você estiver ensinando os livros da Bíblia, por exemplo, está ensinando a vida de Moisés, e vai falar que Moisés escreveu os livros da Bíblia, e aí, normalmente, a gente ensina. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Escreveu os nomes em EVA ou com velcro atrás, de alguma forma, para eles ordenarem, tá? Deixa eu ver o que mais. Outra coisa que tenho aqui também de sugestão é prendedor de roupa, fazer um varalzinho. E daí você escrever a pergunta num prendedorzinho, e cada um que acertar, pendura uma roupinha no varal. E aí pode ser também colocada perguntas dentro de saquinho. Olha, são inúmeros as brincadeiras, os jogos que vocês podem fazer para usar com as crianças e recapitular essa lição. Então, algo importante é o planejamento. Tem que planejar por quê? Porque se você planeja antes, você vai saber que material que você vai usar, que regra você vai estipular, como você vai fazer, se você vai fazer com os meninos e com as meninas, se vai separar as crianças em grupo, se vai fazer individual. Se você tem uma sala pequena,
Porque às vezes nas igrejas tem salinha pequena com 5, 6 alunos, dá para fazer uma pergunta para cada um. Se tiver uma sala já maior com mais de 10, 15 alunos, se você for fazer uma pergunta para cada um, todo mundo participar, aí já fica, leva mais tempo. Aí você tem que se programar para tudo isso, tá? Alguém, vocês têm alguma pergunta ou alguma sugestão a respeito de todos esses recursos que eu falei, da recapitulação? Tudo ok. Comigo também, tudo ok. Tá. Então, vou colocar aqui para compartilhar de novo. Continuar mostrando uma coisa para vocês. Então, vou falar um pouquinho agora, tá? Nesses são 2 slides que eu vou dar dica para vocês a respeito do trabalho manual. O que nós falamos até agora foi da recapitulação. Então, a recapitulação você pode fazer no começo da aula, no final da aula, pode fazer depois de uma sequência de aulas, no último domingo do mês, ou fazer no primeiro domingo do mês a recapitulação das lições do mês passado, como você preferir. Mas o trabalho manual é importante ter todo domingo, tá? Porque ali naquele tempo da escola dominical, o trabalho manual, as crianças vão fixar o que elas estudaram, e esse trabalho manual deve ser escolhido para reforçar o objetivo da lição. Então, o trabalho manual pode ser dobradura, colagem, pode ser pintura. Normalmente a gente faz pintura para os pequenos. Para os maiores, pode ter caça-palavras, pode ter perguntas também para eles colocarem, encontrarem as respostas, a maneira como vocês acharem que os seus alunos vão dar conta de fazer. E daí, se você for fazer trabalho manual de pintura, pode pintar com guache, se você tiver essa condição de ter esses materiais, se tiver alguém para te ajudar, se for um dia que tiver mais tempo, porque o guache já faz uma sujeirinha maior. As crianças menores normalmente não sabem trabalhar ainda. O guache não precisa ser só pincel. Vocês sabem, o guache ele é uma tinta de um vidrinho pequeno, pode ser até um pouco maior, e dá para pintar com o dedo. Por exemplo, na lição da criação, as crianças menores pode fazer, você pode levar uma folha de sulfite em branco e elas com o guache fazer uma flor. Faz o miolinho, aí você pode indicar até, ó, nós vamos usar 3 cores. Nós vamos usar amarelo, verde e vermelho. E daí, com o dedinho, elas fazem o miolinho de amarelo, faz o cabinho de verde e faz as pétalas de vermelho. Isso tudo pode ser e deve ser orientado. E eu coloquei aqui, ó, professor, ajude as crianças a trabalharem com entusiasmo e dedicação. Ande pela sala orientando as crianças, não permitindo que elas apenas risquem o desenho. Por quê? Aqui saiu de outra cor. Aí na hora de passar os slides para vocês eu arrumo, tá? Muitas vezes as crianças menores, esse é um momento também de você ajudar a orientar o aluno no desenvolvimento dele da coordenação motora fina. Não é simplesmente só pegar um desenho e pintar de qualquer jeito. Você vai orientando, olha, pinta numa direção só, evita sair fora do contorno. Então, todas essas orientações é importante o aluno ter, porque ali ele vai pegando o jeitinho, ele vai desenvolvendo essa habilidade de pintura e vai fazendo um trabalho bem bonito. Incentive as crianças a colaborarem umas com as outras. Esse é um momento em que a socialização é muito importante. Tá? Por quê? Porque
Normalmente é difícil a gente ter muito material. Eu não sei como que é aí na Igreja da Fátima, aqui na Igreja Tabernáculo, às vezes não sei como que está agora a disponibilidade de material na escola dominical, mas, por exemplo, na nossa igreja, é uma igreja pequena, com poucos recursos, então, normalmente, a gente tem algumas caixas de lápis de cor ou de giz de cera, a gente coloca numa lata ou num pote, daquele pote de sorvete, enfeitadinho, mas não tem um jogo de lápis de cor ou de giz de cera para cada criança. Então, é coletivo. E esse é um momento importante da gente ensinar também e fixar os valores de socialização, de generosidade, ensinar as crianças a não brigar ali, porque uma vai querer, eu quero essa cor. Então, é o momento da gente usar essa oportunidade ali, desse trabalho manual, para estar ensinando também essas coisas para os alunos, tá? Trocando materiais, né? Como lápis de cor, por exemplo. E antes de falar da tarefa, eu quero ver se dá certo. Vou parar de apresentar. Eu quero ver se dá certo eu mostrar uma coisa na internet para vocês. Vocês têm, Fátima, na sua escola dominical. Você já é professora da escola dominical? Sim. E você usa xerox com os alunos? Você tira na igreja mesmo? Ou vocês normalmente pagam para fazer isso? Como é que você faz? É tirado aqui. Na igreja mesmo. Sim. E aí esses materiais, como que você busca material para você No, no trabalhar? presente, no presente momento, eu estou pesquisando na internet mesmo. Tá, O eu vou mostrar material um que eu uso. Assim, no caso, a H parte do, é, do da... desenho. Sim, exatamente. Isso. Das atividades, né? Aham. A Gabriele não é professora ainda da escola dominical, né, Gabriele? Não, ainda não. Tá. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, então, que tem um site. Deixa eu ver se dá para apresentar. Apresentar na janela. Não é janela, é guia. Deixa eu ver. Vocês estão vendo a nossa tela da aula, né? Sim, E agora? Só tá uma tela branca. Ok. Agora é a nossa de novo? Sumiu. Ok. Deixa eu ver. Sumiu. Ok. Vocês estão vendo uma imagem de receita? Sim. sim. Esse site, ele chama Pinterest. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Já ouviu, Fátima? Sim. Ele está pedindo para eu cadastrar. Aqui no outro, como eu estou com a conta do seminário, ó, deu certo.
eu não me engano, eu me cadastrei uma vez nele, mas nem sempre a gente consegue baixar. Não sei se também porque eu não soube utilizar, não sei. Só sei que aí eu não entro mais. Eu vou colocar aqui só uma coisa que ele está pedindo para cadastrar, ele está pedindo assim, qual o interesse. Daí eu vou colocar só um, ok? Só para poder mostrar para vocês como que vocês podem utilizar o Pinterest para pesquisar. Então, por exemplo, eu uso aqui, ó, multiplicação dos pães. Entra. Aí, ó, vocês estão vendo, ó, aparece tanto desenho colorido e, ó, tem uma atividade aqui, colorir os 5 pães. Vocês estão vendo? Sim. Aí, como que você faz? Se você for clicar nessa parte aqui, ele vai abrir o site, porque o Pinterest, ele é como se fosse um, um armário, né? Um local cheio de gavetas que estão guardados tudo ali. Mas tem um lugar do site. Então, por exemplo, se a gente for clicar aqui, ele vai abrir outra guia e vai mostrar para nós o site onde está essa atividade. Ó, a primeira multiplicação dos pães, lição bíblica para impressão gratuita. Então, aqui tem os arquivos, ó. Primeira multiplicação dos pães em PDF. Vamos clicar para ver como é que fica. Ó, baixou, tá baixando. Aí eu vou abrir e vou mostrar para vocês. Agora, aqui no site tem, ó, a história colorida, tem roteiro que você pode usar para você se orientar também. Mas vou voltar lá no Pinterest. Vocês estão vendo aqui a figura do Pinterest dos 5 pãezinhos, né? Sim. Então, você vai Sim. fazer assim, ó. Clica, aqui vocês estão vendo o ponteirinho do mouse. Nós vamos clicar com o botão direito do mouse. Cliquei com o botão direito, ó. Aí a gente pode escolher abrir a imagem em uma nova guia. Aí eu vou na guia, a imagem está aqui. Aí o que a gente faz? Clico de novo com o botão direito. E aí a gente pode salvar a imagem como. Quando eu escolher salvar a imagem como, aí eu vou escolher uma pasta no meu computador. Então eu vou imagens, aí eu já tenho um montão de coisa. Então eu vou colocar, abrir uma nova pasta. E daí você pode colocar a trabalhar com a pasta, o nome da pasta que você quiser. Colocar trabalho manual, manual. Aí aqui eu vou nomear o artigo. Atividade, multiplicação dos pães. Eu vou salvar. Aí pronto, ele baixou. Vamos ver? Mostrar na pasta. Aí na minha pasta tá essa atividade da multiplicação dos pães, ó. Tá no meu computador. Ó. Daí aqui eu posso imprimir e aqui está escrito assim: colorir 5 pães, colorir 2 peixes. Aí eu posso imprimir do jeito que tá, se eu quiser. Ou eu posso trabalhar também com essa figura, tá? Já mostro para vocês. Tem um tempinho ainda, eu vou voltar lá no Pinterest. Deixa eu achar aqui onde que tá. Então é isso. Aqui. Vamos pesquisar outra figura.
Parábola do semeador. Ó, aí, na parábola do semeador, a gente vai... Vamos ver essa dessa florzinha aqui, que bonitinha, ó. Atividade, parábola do semeador. Só que não tá dando para ver. Muito bem, vamos abrir, igual eu mostrei para vocês, para abrir o site onde ela está hospedada. Olha ela aqui, ó. Só que aqui, vocês estão vendo que já tem... Esse é um site que tem esse daqui, ó, Crianças que Vencem, Cascavel. Então, ó, é um blog do Ministério Infantil. É alguém que já fez essa atividade, já preparou, e aí tá o nome da igreja deles, ó, Igreja Internacional da Graça de Deus. Mas a gente não quer tudo isso, a gente quer só o desenho. Então, a gente vai fazer assim, ó, clicar com o botão direito e salvar a imagem como. Aí você vai salvar lá na pasta que você quer. Você nomeia flor semeador. Vou salvar. Aí vou mostrar na pasta. Eu vou abrir a minha imagem. Ó, estão vendo a imagem? Abrindo na sua pasta, não. A imagem vocês estão vendo ou não? O que vocês estão vendo agora? A imagem do Pinterest. Do Pinterest. Tá vendo Tá. a corzinha? Ah, tá. Vou ver então se consigo mostrar para vocês. Vou parar e vou mostrar uma janela. Aí agora deu. Aí agora vocês estão vendo? Sim. Então, essa aí vocês estão vendo a atividade inteira, né? Essa florzinha, o que vocês podem fazer? Se ficar mais fácil para vocês, vocês podem ou imprimir uma e cortar, às vezes você não tem muita habilidade de mexer com o computador. Ou no próprio computador, você pode escolher colar essa atividade no, em outros software que tem no computador e você pode cortar. Você pode mudar o versículo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui. A Fátima mexe no computador em outros programas ou não? Sim. Eu vou mostrar para vocês. E a Gabriele também mexe? Usa o computador? Sim. Eu vou mostrar para vocês que eu vou abrir o PowerPoint. Então, eu abri o PowerPoint. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com essa florzinha. Vocês estão vendo o PowerPoint, né? Sim. Então, a minha florzinha está aberta no meu computador, vocês não estão vendo. Mas eu vou fazer assim. Eu vou clicar em cima do desenho com o botão direito e escolher copiar. Vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Aí, ó. Então, com o botão direito do mouse, eu cliquei, abri uma janelinha, eu vou escolher copiar. Aí agora, eu vou no PowerPoint e vou, com o botão direito do mouse, escolher a opção
colar, que é essa pastinha aqui. Ou simplesmente, eu vou voltar, vocês estão vendo o PowerPoint agora, né? Sim. Então, eu vou escolher o comando Ctrl do computador, Ctrl V, que é colar. Então, olha só que eu vou mostrar para vocês o que vocês podem fazer. Com o mouse, vocês podem clicar no desenho, aí vai abrir essa bordinha que tem essas bolinhas. Você pode deixar ele maior, ó. Você pode abrir ele, deixar ele maior. E daí, quando a gente clica nele, abre essas janelas com essas opções. Aí eu vou escolher cortar. Quando a gente escolhe cortar, aparece essas bordinhas aqui em preto. Então, eu vou clicar com o mouse, vou arrastar até aqui embaixo. Ó. Você pode tirar essa bordinha também. Vou tirar a bordinha e vou deixar só o desenho e o versículo que tá ali. Ó, sumiu tudo. Viu? Aí a gente clica no desenho e essas bolinhas a gente segura com o mouse, ó. E aí você vai ajeitar o seu desenho. E agora eu vou ensinar vocês a salvar, tá? Então vocês vão aqui, arquivo, salvar como. Aí no computador de vocês, vocês vão escolher a pasta. Então eu vou procurar a pasta e vou salvar na minha pasta. Vou salvar na pasta imagens. Vou salvar na pasta trabalho manual. Aí vou colocar lá. Florzinha cortada. Porque daí eu já sei que é a florzinha que eu cortei. Só que salvei de um jeito que ela está no formato do PowerPoint. Agora a gente vai salvar no formato de imagem. Ó, arquivo, salvar como. Vou procurar a minha pasta. E vocês estão vendo tudo que eu estou fazendo? Sim. Tá, agora eu vou clicar aqui ó, nessa setinha, está escrito apresentação do PowerPoint, eu vou clicar aqui. Aí vou escolher uma opção de salvar como formato PNG. Escolhendo o formato PNG, eu vou salvar. Aí ele vai me dar essa pergunta aqui, ó. Quais slides você quer exportar? Eu vou colocar todos, porque só tem um, né? Aí ele deu essa outra mensagem. Cada slide de sua apresentação foi salvo como um arquivo separado na pasta. Tal, florzinha cortada. Ok. Então, eu vou na minha pasta agora e vou mostrar para vocês onde que tá essa florzinha e como é que ela tá. Você pode fazer isso com todas as atividades que vocês quiserem e vocês podem cortar, vocês podem trabalhar da forma como vocês preferirem. Então, vou mostrar para vocês como é que tá. Florzinha cortada. Aqui tem tanta coisa boa para vocês. Estão vendo a florzinha? Sim. Olha só, então aquela parte do cabeçalho que tinha o nome da outra igreja e tudo mais, a gente tirou. E aí ficou a florzinha, o vasinho. Então essa atividade aqui tem uma tesourinha aqui que é para recortar, pintar, recortar. E você pode levar
você for ensinar essa história, você pode levar para o aluno para fazer como se fosse um quadrinho. Aí você faz do tamanho de uma folha de sulfite, pode ser de papel cartão ou um papel cartolina mais durinho, daí recorta aí e cola lá. Então, são sugestões que estou dando para vocês e mostrando como vocês podem fazer. Aqui no meu computador, também eu costumo fazer assim, um recurso, ó, vou mostrar para vocês. Então, eu vou clicar com o botão direito, abrir com. Aí eu vou escolher um programa que eu tenho aqui, que vai deixar essa florzinha um pouquinho menor. Ó, editar imagem é do próprio Windows mesmo, tá? Do Office. Vou cortar de novo, ó. Então, ficou essas bordinhas da folha ficou grande. Daí eu vou cortar, vou dar OK. Vou fechar, na hora que eu fechar, ele vai pedir para salvar. Aí, para salvar, ó, aí ficou a imagem da florzinha que a gente pode imprimir. Só um instantinho, por favor, tá? Só um minutinho. Pronto, já estão me vendo de novo? Sim. Sim. Alguém tem alguma pergunta a respeito disso que eu mostrei? Tudo ok. Tá. Depois vocês podem olhar novamente a aula quando vocês forem fazer. E quando vocês forem procurar alguma atividade, vocês podem mandar mensagem para mim e perguntar, tá? O que normalmente eu faço? Eu copio lá do Pinterest, baixo no computador, e daí eu faço esse esquema de cortar para poder tirar o que a gente precisa. Se for alguma coisa que a gente não quer cortar, que a gente quer apagar, aí só falta 2 minutinhos para terminar a nossa aula. Eu vou mostrar só mais isso para vocês, tá? Então, ó, eu vou mostrar para vocês uma janela. Deixa eu ver se tá aqui. Aí, tá a florzinha. Então, eu vou abrir essa florzinha num outro programa do computador que chama Paint. O que que o Paint vai fazer? Ele vai permitir que a gente possa apagar o que a gente não quiser. Ó, vocês estão vendo a florzinha de novo? Sim. Então, esse programa, ele chama Paint. Então, eu vou escolher aqui, ó, uma borracha, ó, borracha. Daí, eu posso escolher o tamanho da borracha, um pouquinho maior. Aí, ó, se eu não quiser esse versículo aqui, ó, um pouquinho voltar, eu posso apagar, ó, com o mouse, seguro o mouse apertado. Vocês estão vendo eu apagar? Sim. Ó, você pode apagar tudo. Se você quiser, que se a gente não for usar esse versículo, ó, pode apagar o que está aqui embaixo. E daí eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que eu faço. Daí aqui, ó, tem exibir, tem essa letrinha A, ó, para a gente escrever. Daí vai aparecer esse cursor, a gente clica com o mouse, segura, ó, vai abrir uma caixinha de texto.
Daí, aqui a gente pode escolher o tamanho da fonte. Aqui eu tô com muita coisa aberta, e daí ele tá enrolando um pouquinho. Escolher fonte 14, aí vou escrever, ó. Vou escrever: este deu muito fruto. Ou, vou escrever só o nome da parábola. A parábola do semeador. Aí você clica, pronto, está escrito. Aí se você quiser escrever um versículo dentro do vasinho, aí você coloca aqui a caixinha de texto e coloca: este deu muito fruto. Mateus 13, não me lembro, é 13, 23 ou 21, mas enfim, só para dar o exemplo para vocês, tá? Aí a gente pode ajeitar ele, clicou, aí a gente vem aqui no disquetinho, salvar. Aí vai salvar a nossa florzinha desse jeitinho. Vou parar a apresentação e vou achar a florzinha do jeitinho que eu salvei para vocês. Aí, estão vendo? Sim. Olha que bonitinho. Ficou só a florzinha, ficou este, deu muito fruto. Aí você pode escolher o versículo que você quiser, tá? Então, pessoal, é isso a nossa aula de hoje. E então, como tarefinha que eu vou passar para vocês, para poder encerrar nossa aula. Ah, professora, eu não aguento mais tarefa. Ó, prática: preparar um material ou um jogo para recapitular a lição ou fixar a lição do dia. Aí, eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar que pode ser ou um material ou um joguinho desses que nós falamos na aula para recapitulação, ou também um trabalho manual, tá? Para praticar, bom? Então, muito obrigada por vocês terem tido a disposição de participar dessa aula de hoje. Agradeço a presença de vocês que estão no ao vivo, e quem for assistir gravado, faz um comentário. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Vou fazer a oração para encerrar nossa aula. Querido Deus, quero te agradecer pela nossa aula de hoje e peço que o Senhor nos capacite, nos dê sabedoria e nos enche de criatividade para a gente poder ensinar a palavra do Senhor para as crianças. Abençoe a Fátima, a Gabriele, que estão na aula ao vivo, todos que vão assistir também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, muito Amém. obrigada, Fátima. Obrigada, Gabriele. Qualquer coisa pode perguntar, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tá bom. Boa noite. Obrigada, professora. Boa noite. Amém. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.